Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está nos ouvindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, do Paraná. Eu sou médico pediatra e trabalho na Casa Espírita, essa que vocês estão vendo aí no vídeo, que estão vendo por dentro, né? Há mais de 30 anos. E o objetivo de nós estarmos fazendo esse vídeo é para passar os conhecimentos da doutrina espírita para todos aqueles que estiverem interessados. Desejamos realmente que seja do teu interesse e que desperte a tua atenção para esses conhecimentos que nos fazem muito e muito bem. Nós estamos fazendo uma avaliação rápida, porque nós queremos que esses vídeos sejam rápidos, dinâmicos, e talvez até prazerosos, tá certo? Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, este já é o sexto vídeo que nós estamos fazendo. E nós estamos lá, no Livro dos Espíritos, segunda parte, né, no capítulo 1, que versa sobre os espíritos, forma e onipresença dos espíritos. Então, no nosso livro, nós já estamos na pergunta 88. E Kardec, na pergunta 88, perguntou aos espíritos: os espíritos possuem uma forma determinada, limitada, constante? E a resposta foi: para a visão dos homens, não. Para a visão dos espíritos, sim. Se quiserem, o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha. Ou seja, o espírito é formado de matéria espiritual. E ele se apresenta na espiritualidade como uma luminosidade, como um clarão. Tá certo? Mas daí vem a pergunta: é, existem espíritos? E se existem, por que não os vemos? Eles podem se comunicar conosco? As pessoas que dizem vê-los possuem algo que as demais não têm? Os espíritos podem interferir nas coisas do nosso dia a dia? Pois então, este é o objetivo de nós estarmos fazendo os vídeos, porque à medida em que nós vamos evoluindo dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos respondendo todas essas perguntas, tá certo? Mas antes que nós comecemos com isso, então vamos. Eu gostaria de contar para vocês a história da Dalvina. Essa história, ela nos é contada ali, ó, no livro Eles Continuam Entre Nós. É muito legal. Aconselho todos a lerem as histórias que vêm nesse livro, porque elas são bastante interessantes. Então, a Dalvina, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí, assim eu fico mais perto de vocês. A Dalvina morava muito longe da sua família e da sua mãe, mas longe mesmo, né? E não tinha jeito deles se visitarem. Não tinham recursos econômicos e era difícil a locomoção. Não é como hoje que a gente liga o computador e estamos um pertinho do outro, né? Era na base da carta, tá certo? E a mãe dela ficou doente e Dalvina tinha um remorso danado porque ela não conseguia ir vê-la. Ela não tinha condições, não conseguia sair de lá de onde ela morava, tá? E o tempo foi passando, alguns meses se passaram e a mãe dela morreu. Mas o problema foi que Dalvina só ficou sabendo da morte, do desencarne da sua mãe, tempos depois. E quando ela recebeu essa notícia, ela ficou muito triste e desandou a chorar. Não havia quem consolasse
a coitada da Dalvina. Ela tinha um sentimento, porque ela não conseguiu ir ver a mãe, né? E chorou, sofreu, se encheu de remorso. Aliás, isso é uma coisa que acontece conosco, né? Quando, quando alguém nosso, né, desencarna, a gente às vezes se enche de remorso porque não fez isso, porque deixou de fazer aquilo, porque falou daquele jeito, ou porque deixou de falar quando tinha que falar. São as nossas esquisitices. E muitas vezes nós sofremos por causa disso. Mas o problema é que essa emoção, essa sensação, esse sofrimento, eles recebem. Eles recebem lá na espiritualidade. E isso incomoda muito, perturba muito esses nossos irmãos. Mas e não foi diferente com a mãe da Dalvina. Certa noite, Dalvina sonhou com a sua mãe. E sonho, né? Imagina, foi um encontro. Mas ela interpretou, né? Ela sentiu como se fosse um sonho. E nesse sonho, a mãe de Dalvina dizia para ela: filha, por favor, não sofra, não se perturbe mais, pare de chorar tanto. Eu estou bem, mas eu me entristeço demais, eu me angustio demais vendo o teu sofrimento. E ela no sonho, ela dizia para a mãe: mas mãe, eu não pude ir vê-la quando a senhora estava doente, eu não pude me despedir quando a senhora estava prestes a falecer. E as minhas irmãs, todas elas, receberam um presente seu, uma lembrança, e eu não recebi nada. E a mãe respondeu para ela: filha, deixa disso, viva a tua vida, e eu vou fazer diferente então. Veja bem, eu estou bem, fique bem, e o presente que tanto você deseja, eu vou deixar. Procure lá naquele baú, sabe? Aquele baú onde você guarda as coisas velhas, você procure lá. O nosso sonho foi tão real, que Dalvina mal e mal acordou no outro dia, acordou o marido e contou para ele do sonho. Porque foi muito real, foi muito concreto, ela sentiu a presença da mãe. O que nos leva a crer realmente que não foi um mero sonho, né? Não foi uma mera lembrança que o espírito teve enquanto fora do corpo. Houve esse encontro na espiritualidade realmente, né? É claro que nem todo mundo consegue isto. Há necessidade de certos merecimentos, de ambas as partes, tá certo? E o marido, que era muito companheiro, disse assim para ela: minha filha, não, minha querida, minha querida, né? Minha filha ainda não era tão velha assim. Minha querida, vai lá, abre o baú, dá uma olhada lá, quem sabe você encontra alguma coisa. Mas Dalvina, ela estava toda receosa. Não era só abrir um baú que tinham coisas velhas da vida dela, que, sabe, eram coisas que iriam trazer lembranças, iriam abrir feridas que já estavam cicatrizadas, né? Coisas nossas velhas que a gente guarda. Às vezes é melhor jogar tudo fora, né? Ela guardou num baúzão. E daí ela pensou, e pensou mais, e estava com medo, e estava com receio, mas se encheu de coragem, foi lá, abriu aquele velho baú, e daí vieram as recordações, foi tirando as coisas que tinha ali, até que lá embaixo, no fundo do baú, ela encontrou um terço. Mas não era um mero terço, era o terço que a sua mãe usava quando rezava. E ela então ficou muito satisfeita. Puxa, eu tenho algo da mamãe. Guardou tudo de novo e continuou a vida, né? Passado um bom tempo, as irmãs vieram todas até ela. Foi um encontro de família. E conversaram, contaram, cada uma contou da sua vida. Enfim, colocaram tudo em dia. Depois que estava tudo em dia, e até aí veio o assunto da mãe. E cada uma contou da lembrança que tinha. E quando chegou a vez da Dalvina, ela contou para as irmãs do sonho que ela teve,
dos receios de ir até o baú, mas que ela foi e que ela encontrou o presente da mãe. E todas ficaram curiosas e quiseram saber o que era, né? A Fina foi até o quarto e trouxe o crucifixo e mostrou para ela. No momento em que ela mostrou o crucifixo, uma das irmãs pulou, ficou em pé e disse, mas isso não é possível, Dalvina. Não acredito nisto. Eu preparei mamãe, dei banho, vesti, e fui eu quem coloquei esse crucifixo na mão de mamãe. Fechamos o caixão e ela foi enterrada. Pois é. E agora, né? O que foi que aconteceu? Então, essa história ela é muito interessante porque ela nos mostra que os espíritos, sim, eles podem interferir na nossa vida. Não de uma maneira contundente e concreta, mas eles podem interferir através dos nossos sonhos, dos encontros na espiritualidade. Eles podem interferir na nossa vontade, como são espíritos obsessores, não é mesmo? Então, há realmente essa interferência. E nós temos que estar sempre atentos com a nossa casa mental, para percebermos se os pensamentos são nossos ou se são de fora. Por isso que aquela frase tão antiga, conhece-te a ti mesmo, é tão importante e vai se tornando cada vez mais importante à medida em que nós vamos despertando, aprendendo, crescendo espiritualmente e intelectualmente. Nós vamos percebendo da importância que é nós nos conhecermos, saber como é que reagimos frente às situações, às vivências, né? Conhecer as nossas emoções, as nossas reações. É muito importante realmente. Então, voltando então para o livro dos Espíritos, está lá, na pergunta 88, é aquilo que a gente já viu. Os espíritos possuem uma forma determinada? Possuem. E na pergunta 88A, o Kardec pergunta, e essa chama ou centelha etérea tem uma cor? Para a visão dos homens, responderam os espíritos, ela varia de escuro ao brilho do rubi, de acordo com a maior ou menor pureza do espírito. Pois é, na espiritualidade, nos fenômenos mediúnicos, tudo depende do grau de evolução do espírito e do grau de conhecimento que o espírito tem. Tudo depende dessas duas variáveis. O espírito pode fazer um monte de coisa, mas tudo depende do seu desenvolvimento espiritual e intelectual. Na pergunta 89, nós temos: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, deslocam-se com a rapidez do pensamento. Pois então, essa resposta nos dá a ideia que basta ser um espírito para estar viajando pelo espaço. Mas não é assim. Depende do nosso grau de evolução espiritual e intelectual. Espíritos densos, inferiores, como nós, infelizmente, não saímos por aí. Não saímos por aí voando, não. Andando. Isso é uma conquista, e uma conquista individual. Ninguém nos dá isto. É uma conquista nossa. Por isso a importância da nossa jornada evolutiva, das nossas múltiplas reencarnações, do aprendizado não só das coisas da matéria, mas das coisas do espírito, para que quando chegarmos lá, estarmos em melhores condições. E na pergunta 91 deste mesmo capítulo, o Kardec perguntou: a matéria constitui algum obstáculo para os espíritos? A resposta: não. Eles passam através de tudo. Todos? Não, mais uma vez. Vai depender dos pensamentos, do grau de evolução espiritual e intelectual. Isso é sempre assim. Se eu morrer hoje, eu vou acordar na espiritualidade e eu vou duvidar que eu posso atravessar a parede. E eu vou bater com a cabeça na parede.
São muitas as histórias na nossa literatura, na literatura espírita, que eles nos contam que o espírito ficou prisioneiro. Ficou prisioneiro num calabouço, ficou prisioneiro numa sala, ficou prisioneiro num hospital. E isso realmente acontece. Porque o mundo espiritual, ele é mental. Tudo que nós pensamos e imaginamos e cremos, ele acontece. Se plasma na nossa frente. Na pergunta de número 92, Kardec perguntou: os espíritos têm a faculdade da onipresença? Eles podem se dividir ou estar em vários locais ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Entretanto, cada um é um foco que se irradia para diversas direções. O Sol é apenas um, mas irradia os seus raios para muito longe e em todas as direções. Nós, na espiritualidade, não vamos ter essa propriedade, porque nós somos ainda muito pequenos. Eu digo nós, porque vamos cair na real. Nós habitamos um mundo de expiações e provas. E Kardec, quando conversou com os espíritos, eles foram bem claros. Os espíritos que habitam os mundos de expiações e provas são espíritos inferiores. Somos nós. Né? Então, essas propriedades do espírito são propriedades que nós vamos adquirir. É uma conquista, vamos repetir, é uma conquista. E isso serve até de incentivo para cada um de nós. De nós nos melhorarmos o mais rapidamente, espiritualmente, para lá na espiritualidade, podermos viver em condições melhores. Depende de cada um de nós. Na próxima pergunta, 92A, todos os espíritos irradiam com a mesma intensidade? Olha lá, vocês vejam que se repete. Não. A intensidade dependerá do grau de pureza de cada espírito. Aqui, neste caso, não depende tanto do desenvolvimento intelectual, e sim do desenvolvimento moral. Quanto mais desenvolvido em moralidade, quanto mais espiritualizado for o espírito, mais luz ele vai irradiar. Essa é uma observação que o Kardec faz no capítulo e vamos lê-la então. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode irradiar o seu pensamento em diversas direções sem precisar se dividir. É apenas nesse sentido que se deve entender a faculdade da onipresença atribuída aos espíritos. Tal qual uma chama que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda como um homem que, sem sair do lugar onde se encontra e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e movimentos para diferentes lugares. Então, quanto mais desenvolto é o espírito, ele pode irradiar a sua presença para múltiplos lugares. Quanto mais evoluído. Mas nós ainda não. Nós temos que nos conscientizar disso. E esse processo de conscientização não pode ser seguido por depressão, por tristeza ou por revolta. Em hipótese alguma. Nós temos que nos lembrar que nós só estamos hoje aqui vivenciando estes momentos porque nós temos um passado. E foi tudo que nós fizemos lá no passado que propiciou estarmos aqui. Talvez se tivéssemos feito opções melhores no passado, hoje nós estaríamos vivenciando coisas melhores. Mas não o fizemos. Então agora não adianta querer voltar para o passado, porque não se muda o que foi feito no passado. O que nós temos que fazer é viver bem o presente para garantir um bom futuro. Então tudo que nós porventura nos lembrarmos do passado, que não sirva de motivo para desistências, depressões, tristezas, revoltas, e sim como um conhecimento
e um estímulo para nós nos melhorarmos cada vez mais. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Como nós falamos, rápido, dinâmico e, ao meu ver, prazeroso. É gostoso, é bom falar, é bom estar com vocês. Então, eu espero realmente que esteja sendo do agrado e que você que está me assistindo goste, aproveite, aprenda um pouquinho e, principalmente, tenha estímulo para ir aos livros, para ler um pouco mais e para aprender mais. A doutrina dos Espíritos, ela é libertadora. Ela nos liberta do nosso passado e da nossa ignorância. E o conhecimento que ela nos traz nos ajuda na nossa jornada presente e futura, nos incentivando a nós sermos melhores a cada dia e nos mostrando que ser bom, ser honesto, ser sincero, ser humilde, ser amoroso, já não são mais uma mera receita de padres, pastores, dirigentes espíritas. Hoje, tudo isso é a receita de como viver bem. Muito obrigado. Terminamos a nossa aula de hoje pedindo para vocês: lutem, lutem para serem felizes. Sejam felizes. Até a próxima.